Muito boa noite, né? Agradecendo sempre aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Pois é, meus amigos, num campeonato piauiense 2025, a ideia aqui é fazer assim breves pontuações. Um campeonato que começou lá no dia 11 de janeiro de 2025 e encerrou seus trabalhos ontem. A ideia aqui é tentar, né? Tentar assim fazer breves pontuações e assim falar o que foi de fato esse campeonato piauiense, que teve, né, a participação de 8 equipes, né, divididas em dois grupos. Os grupos, né, tivemos Altos, Atlético Piauiense, Fluminense e River em um grupo, e no outro grupo nós tivemos a chave com Piauí, Parnaíba, a equipe do 4 de Julho e Oeirense. Então, meus amigos, o que acontece, né? Essas equipes, né, elas se jogaram, né, contra si, né, em seus respectivos grupos, tá certo? E o que acontece, né? Diante de todo esse cenário, né, foram o quê? Foram 6 jogos para cada equipe nessa primeira fase, né? A primeira fase de classificação. Depois, mais 2 jogos na chamada segunda fase, né? Na segunda fase, e logo em seguida as semifinais e as finais. Piauí e Fluminense, meus amigos, depois desses jogos, dessas batalhas, né, em campo, Piauí e Fluminense chegaram à grande decisão. Então o que é a ideia aqui? A ideia é falar um pouco como é que foi, né, de fato, como essas equipes chegaram de fato à decisão do Campeonato Piauiense 2025. O Fluminense, meus amigos, iniciou seus trabalhos perdendo para a equipe do Altos por 1 a 0. Logo em seguida venceu a equipe do Atlético Piauiense por 1 a 0. E no seu terceiro confronto a equipe do Fluminense goleou a equipe do River por 4 a 1. Aí vem imediato os jogos da volta, né, os jogos de volta. A equipe do Fluminense, ela empatou, né, empatou com o Altos em 0 a 0. Dessa vez empatou com a equipe do Atlético Piauiense, um empate 1 a 1, e contra o River um novo empate em 1 a 1. Esse jogo inclusive, né, teve aquele belíssimo gol, né, de bicicleta, talvez o gol mais bonito do campeonato, marcado pelo David de bicicleta ainda na primeira etapa. O Fluminense, né, nos confrontos da segunda fase, teve como adversário a equipe do Oeirense. O Fluminense venceu o Oeirense por 1 a 0 lá no Gerson Campos, e no jogo da volta, um jogo que marcado por uma chuva muito forte lá no estádio Albertão, na sexta-feira, 28 de fevereiro, sábado, né, no sábado 1º de março, o carnaval, na sexta-feira, né, que antecipava isso aí. O Fluminense abriu os trabalhos, né, 1 a 0, mas o Oeirense viraria esse placar para 3 a 1, um jogo até que definiu praticamente aí, selou praticamente a permanência do Oeirense, do cachorro louco, na elite, né, na Série A do futebol piauiense para 2026. O que acontece, meus amigos? E agora o lado do outro finalista, do Piauí Esporte Clube. Piauí Esporte Clube, campeão piauiense da Série B em 2024, voltando à elite aí depois de alguns anos, meio que fora do cenário, um pouco esquecido. E esse rapaz, né, esse presidente, essa jovem revelação aí, o Jackson Nogueira, fez um belíssimo trabalho, uma gestão transparente. Acredito que conseguiu reorganizar a casa, né, as finanças do clube, e colocou o clube de fato nos trilhos. Então o Piauí, meus amigos, iniciou a sua saga, né, de volta, né, à Série A do Piauiense, vencendo a equipe do 4 de Julho por 4 a 3, um jogo marcado por reviravoltas. Jogo inclusive que foi marcado por infestação de abelhas lá na Arena Itacoatiara. Inclusive atingiu comissão técnica, jogadores, próprios torcedores. Essa partida teve uma paralisação aí de 20, 25, talvez 30 minutos, mas a equipe do Piauí venceu por 4 a 3. Logo em seguida, a equipe do Piauí perdeu para o Parnaíba num jogo também marcado por chuva.
aqui no Albertão, numa segunda-feira. Piauí 0, Parnaíba 2. E no terceiro jogo, a equipe do Piauí foi até o Gerson Campos e se reabilitou, vencendo a equipe do Oeirense por 1-0. Os jogos de volta, né? Nós tivemos Piauí 1, 4 de julho 1. Esse jogo, né, marcado de fato pelo forte poder de reação da equipe do 4 de julho. Com um a menos, foi buscar um empate lá no Albertão. Em seguida, o Parnaíba perdeu no Pedro Alelaf por 1-0 para a equipe do Piauí, um gol marcado de pênalti do Piauí, e o Piauí encerraria a sua participação, né, nessa primeira fase, empatando com a equipe do Oeirense por 0-0, neste jogo que eu estava presente da cabine lá de transmissão, e acredito que deva ter sido o jogo mais difícil de se acompanhar no Campeonato Piauiense. Produção técnica, tática neste dia parece que não andaram lado a lado e foi um dos jogos assim talvez mais modorrentos do Campeonato Piauiense 2025. Mas em seguida, meus amigos, aí sim, né? Aí sim vem a segunda fase e o Piauí tem confrontos com a equipe do River, né? O River venceu por 1-0, ameaçadíssimo da degola, um time tentando um novo ânimo, uma nova recuperação. Esse River conseguiu vencer o Piauí por 1-0, mas no jogo de volta, né, a equipe do Piauí venceu por 2-0 a equipe do River. Esse jogo, né, que determinou, selou oficialmente o rebaixamento do River do River à Série B do Piauiense, né, para disputar em 2026. O River, né, é oficialmente, né, o seu segundo rebaixamento, uma vez que lá naquele ano de 1966 o River foi rebaixado, mas como não havia fórmula de disputa de Série B à ocasião, não disputou. Disputou normalmente a primeira divisão, mas agora sim, nesta primeira oportunidade, o River vai ter que disputar a segunda divisão. Vem as semifinais, meus amigos. Nas semifinais, a equipe do Fluminense medindo forças, né, com a equipe do Altos. O Fluminense venceu o primeiro confronto das semifinais por 1-0. Praticamente já no final do jogo, o Fluminense encontrou um espaço e acabou vencendo, né, num chute de longa distância, acabou vencendo o goleiro Careca. Importantíssima vitória do Fluminense. E no jogo da volta, também num jogo marcado por reviravoltas, o Altos foi lá e reverteu o placar para 3-2. Nos pênaltis, a equipe do Altos perdeu por 4-3 para a equipe do Fluminense. Fluminense na decisão. E a equipe do Piauí teve de medir forças contra a equipe do Parnaíba. Perdeu o primeiro jogo, né, por 2-1 lá no Pedro Alelaf, num jogo, né, que também foi marcado por fortíssimas polêmicas. Tudo isso por conta do pênalti, né, que foi assinalado a favor da equipe do Piauí, que até hoje, acredito, torcedores, comissão técnica lá do Parnaíba, do Azulino, do Tubarão do Litoral, acredito que ainda hoje contesta e com alguma razão, uma vez que aquele pênalti assinalado de fato não existiu e não deveria ter sido assinalado. Piauí, como não tinha nada a ver com isso, foi lá e converteu, diminuindo, né, a diferença e diminuindo também o desconforto, uma vez que conseguiu virar no jogo de volta. O Piauí venceu o Parnaíba por 2-1 e nas penalidades o Piauí venceu nos pênaltis a equipe do Parnaíba por 4-2. Final definida, meus amigos. Piauí e Fluminense, Fluminense e Piauí. Pela primeira vez, né, uma final inédita, né, no Campeonato Piauiense entre essas duas equipes. O Fluminense voltando a uma decisão depois de ter presença, né, em 2023, quando perdeu a decisão para o River, praticamente nos detalhes, né? A melhor campanha de fato do River à ocasião acabou determinando o título da equipe do River, pois tinha a melhor campanha, e o River que foi campeão de fato, né, naquele 2023, Fluminense vice, e o Fluminense voltando mais um ano na decisão, chegando mais uma vez na decisão do Campeonato Piauiense. E o Piauí, meus amigos,
O Piauí, a sua última decisão no ano de 2014, quando a ocasião perdeu o título para o Flamengo do Piauí, tá certo? E a última vez que foi campeão lá no ano de 1985. 40 anos depois, ontem, o Piauí chegou à sua sexta conquista de campeonato piauiense em sua história. Primeiro jogo, Fluminense 2, Piauí 2, um jogaço, assim, para ninguém botar defeito, com todos os ingredientes. Um jogo, de fato, onde o Fluminense abriu os trabalhos 1-0, o Piauí empatou na sequência ainda na primeira etapa. O Fluminense voltou à frente no placar no segundo tempo 2-1 e novamente o Piauí chegando à igualdade. Um pênalti assinalado, né, com auxílio, né, do árbitro de vídeo. A equipe do Piauí com o Zizu chegou à igualdade no placar num jogo movimentadíssimo, uma presença marcante, né, do torcedor lá no estádio Albertão. E ontem, aos 29 de março, a equipe do Fluminense, que até teve, né, um primeiro tempo muito bom, né, teve algumas oportunidades meio que pontuais. Lucas Santos, né, acredito que desperdiçou uma grande oportunidade, né, numa assistência, né, que recebeu, bola cruzada dentro da grande área, mas a conclusão talvez se atrapalhou todo e não conseguiu fazer uma boa finalização. Acabou pagando caro, pois na primeira oportunidade no segundo tempo, um Piauí que não se comportou muito bem na primeira etapa, no segundo tempo, esse Piauí, né, aproveitou-se de meio que a defesa do Fluminense acabou que vacilando, dormiu no ponto e Kaique, depois de uma assistência de cabeça, né, do Abner, uma assistência de cabeça, acabou ganhando na velocidade, antecipou-se ao goleiro João Siriaco, batendo na saída e o Piauí abrindo os trabalhos em aproximadamente 2 minutos do segundo tempo. Piauí 1, Fluminense 0. Daí então o Fluminense travado, não conseguia praticamente sair do bloqueio, né? A equipe do Piauí teve de fato momentos, em grande parte do segundo tempo, o time de fato se propôs a ter 4 homens na marcação no seu meio de campo, e isso dificultou muito a criação do time do Fluminense, que normalmente foi bastante leve no campeonato e quase não conseguiu criar oportunidades. Talvez a oportunidade mais aguda, né, da chance do empate deu-se num escanteio cobrado e Gabriel Biloca até finalizou, mas a bola acabou subindo um pouco mais. Praticamente ficou nisso. Aí, meus amigos, numa falta, né, numa cobrança de bola parada, talvez a bola ainda um pouco molhada por conta da chuva, Pacajus acerta uma belíssima cobrança de falta, uma falta talvez batida a la Zico, a la Petkovic, acaba fazendo 2-0 e o Albertão, com sua presença maciça de torcedores do Piauí Esporte Clube, naquele momento passa a reconhecer que o Piauí voltaria a ser campeão piauiense de futebol depois de 40 anos. O jejum ali terminaria ali e o Piauí foi comemorar, né, com a sua torcida talvez um tanto esquecida, né, nos últimos anos, e esse processo de resgate que vem acontecendo, eu diria, né, talvez desde meados de 2023, com a participação da equipe, né, e o título, né, do Piauiense Série B 2024, quando superou o até então cotado, né, ao favoritismo, o Atlético Piauiense naquela ocasião, onde a equipe do Piauí venceu nos pênaltis, e agora voltando à elite, essa gestão, esse trabalho, essa equipe que não era apontada, né, como uma das favoritas, acabou chegando pelas beiradas, vencendo seus jogos, chegou à decisão e foi mais eficiente em relação à equipe do Fluminense. Mas é isso, meus amigos. Então aí o Piauí nessa campanha, na campanha do campeão, com 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Um Piauí que começou, né, com o trabalho, né, do técnico Roberto Fernandes, e depois viu Renatinho Potiguar fazer ajustes, né, organizar esse time, dar moral, né, para os seus jogadores,
Piauí foi se organizando, foi se reestruturando depois de algumas partidas apáticas, né, sem muita criatividade, e esse Piauí foi chegando e chegou à decisão, sendo campeão ontem pela sexta vez em sua história. Piauí Esporte Clube, campeão em 1966, 1967, 1968, 1969, 1985 e ontem, 2025, 29 de março, Piauí Esporte Clube chegando à sua sexta conquista de campeão piauiense em sua história. Piauí que volta ao calendário nacional em 2026, vai disputar fase de grupos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, claro, Brasileirão Série D. Além, claro, vai disputar o Campeonato Piauiense. O Fluminense também disputará, volta a disputar uma Copa do Brasil, um Brasileirão Série D. É isso, meus amigos. Então é isso, o resumo de fato desse Campeonato Piauiense 2025, que teve como rebaixados 4 de Julho e River, e as equipes do Piauí campeão, Fluminense, Altos, Parnaíba, Atlético Piauiense e o Oeirense já estão garantidos no Piauiense Série A 2026. Faltam ainda 2 vagas que serão conhecidas logo mais no Piauiense Série B, que deverá ser realizado no segundo semestre deste ano. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Parabéns ao Piauí Esporte Clube, depois de 40 anos, chegando aí à sua sexta conquista de campeonato piauiense em sua riquíssima história. Até mais!